Maranata, queridos amigos e irmãos, e um feliz sábado, que paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos nesse santo sábado do Senhor, ali para que nos estuda um pouco a palavra de Deus. Hoje nós temos uma mensagem muito importante para cada um de nós, onde que nós estamos estudando hoje sobre a imagem de Deus. Porque tem algo que Deus cria, Deus como Criador. E cria algo a sua imagem e a sua semelhança. E nós também hoje dentro da palavra de Deus, qual é algo que Deus cria e também, nós também hoje se ainda é algo que Deus cria, essa imagem e semelhança, continua com essa imagem e semelhança. Se que continua com o que Deus crê que não faz, para que assim, essa imagem e semelhança seja restaurada na nós. Mas antes de não abrir a palavra de Deus, não creio que de junto, me conhece, não eleva nosso coração a Deus e não conversa com Ele, para que esse Espírito pode seja nos guia no estudo da palavra e guiando em toda a verdade. Então, estou convidando nesse momento a fazer uma oração comigo. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te habita alto do céu, Senhor, muitíssimo obrigado por esse momento, nesse santo sábado, Senhor, que nós está ali estudando a palavra, Senhor, assim como era o costume de nós, Mestre Jesus Cristo. Senhor, nos vem guiando em toda a verdade, que Espírito de Deus pode seja nosso professor e nos guia na palavra de Deus. Tudo isso pensa pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como um cabo de franhos, queridos, hoje nós também fala sobre a imagem de Deus. Quando Deus cria o universo, Deus acaba de criar tudo. Quando Ele cria esse planeta Terra, horas que não vai para o livro de Gênesis, nesse capítulo 1 e capítulo 2, que está mostrando sobre a criação, capítulo 1 de Gênesis está mostrando que quando Deus cria árvore, é algo. Haja e ouve. Quando Ele cria luz, é haja e ouve luz. Mas tem algo que quando Deus cria, algo que está fazendo parte da criação, que quando Deus se cria, Deus acaba de colocar Simão na barro e cria ele com algo diferente de tudo que é outro. Então, convidou que você navega comigo até o livro de Gênesis, nesse capítulo 1. Navega comigo até o primeiro livro da Bíblia, nesse capítulo 1, livro de Gênesis, nesse versículo 26 e 27. E ele está falando o seguinte. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, queridos, horas que eu vou ainda para capítulo 2, no versículo 7, ele está mostrando que Deus formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, ali acaba demonstrando algo diferente de que as outras algo que ser criado. Deus molda barro com seu propriamente mão e dá forma ao homem e depois dá sopro de vida, dá fôlego da vida. E queridos, acaba demonstrando ali. Mas que Deus forma homem a sua imagem e semelhança, diferente de toda a criação. Então, queridos, me conhece, nós é super especial para Deus. É por isso que Deus criando a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem e semelhança de Deus, o que é que quer falar ali, queridos? Deus cria homem com livre-arbítrio. Homem podia tomar decisões. Homem podia refletir entre o certo e o errado. E também, queridos, homem que tinha nenhuma mácula na ele, nenhuma mancha de mal na ele. Homem sai de mão de Deus perfeito. Se pensamento era puro, se coração era repleto de amor, amor para o próximo e também amor para o seu Criador. Então, queridos, Deus criando de uma forma perfeita. É por isso que é Deus criando a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus tem pensamentos puros. Deus é santo. Na Deus que tem pecado. Então é por isso que Deus acaba de criar a sua imagem e semelhança. E o homem era assim, a imagem e semelhança de Deus. E às vezes pessoas podem perguntar, mas será que hoje não nos está a imagem e semelhança de Deus? Será que hoje me conhece, não está com essa imagem e semelhança quando Deus cria ser humano?
Ou será que não perderam? Ora, se que não também para capítulo 3 do livro de Gênesis, a lei está mostrando onde que inimigo acaba de intervir. Onde que homem começa a afasta, a perder as imagens e semelhanças de Deus quando desobedece a Deus. Porque pessoas que a imagem e semelhança de Deus é obediente a Deus, está óbvio que é Criador. Mas chega um momento onde que o homem acaba de deixar as imagens e semelhança de Deus de lado, porque acaba de ouvir o inimigo e o homem acaba de cometer pecado. E pecado afasta o homem de Deus. E o homem começa a perder dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, a imagem de Deus. E horas que não vai para o livro de Isaías, navega comigo até o livro de Isaías. Botou aí, querido, Isaías acaba de falar sobre aquilo que pecado faz com o homem. Onde que pecado acaba de separando de Deus. Isaías, nesse capítulo 59, versículo 2, e tem algo importante a falar. Ele está falando o seguinte: contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Quando Deus cria homem a sua imagem e semelhança, Deus tinha um costume de sempre visitar aquele primeiro casal, Adão e Eva, nos primeiros pais. Deus te visitava esse. E horas que não vem para o capítulo 3, Deus também está falando, Adão, onde você está? Porque esse era um costume de Deus, de visitar esse casal no jardim. Este estava ligado, este estava junto, porque essa era a imagem e semelhança de Deus. Mas, queridos, depois de pecar, o homem fuge. Porque já que se encontrava mais a imagem e semelhança de Deus, já começa a perder as imagens e semelhança. E é por isso que o profeta Isaías acaba de falar, mas contudo, nós iniquidade faz divisão entre nós e Deus, e nosso pecado encobre o rosto de Deus em nós. É por isso que hoje nunca se está a presença de Deus face a face, assim como Adão com Eva tinha esse privilégio. Nós hoje nunca temos esse privilégio. Por quê? Pecado afastando de Deus. Não começa a perder a imagem e semelhança de Deus. E horas que não vai para o livro de Gênesis capítulo 6 em frente, ele acaba de mostrando onde que Deus acaba de jogar para a terra e fala, meu espírito que está contente mais teu tempo, que está mora mais teu tempo. Por quê? O coração do homem se torna completamente mau. E na Deus que tem maldade. Deus é luz. Na Deus que tem treva. E o homem acaba de perder as imagens e semelhança de Deus. Então é por isso que cada dia mais nos afasta de Deus. Nosso pecado encobre o rosto de Deus de nós, afastando de nosso Criador. E queridos, às vezes vou pôr essa pergunta, mas então será que tem solução? Por quê? Quando o pecado afastando de Deus, Deus é fonte de vida. Deus é fonte de santidade. Deus é o único que pode dar-nos a salvação. É o único Salvador. E às vezes pessoas podem falar o seguinte, mas então quer dizer que não está perdido? Não, queridos. Ainda a oportunidade de me conhecer, nos recupera aquela imagem que não tinha perdido. Por meio de Jesus Cristo. É por isso que João 3:16 a 17 está falando que Deus ama o mundo de tal maneira que entrega-se único Filho, para que tudo aquele que crê recebe de novo as imagens e semelhança de Deus. Para tudo aquele que crê em Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo, siga pisar de Jesus, que perde, mas que tem a vida eterna. Mas que Deus envia esse Filho a esse mundo, não para que bem condenado, mas para que salvado. Jesus falou mesmo, busca aquele que tinha perdido. Por quê, queridos? Pecado roubando de mão de Deus. Pecado acaba de afastando de Deus. Porque tira de nós aquela imagem e semelhança de Deus. E queridos, então Jesus é o único que pode dar-nos de novo essa imagem e semelhança de Deus. É o único que pode restaurar-nos, é o único que pode transformar-nos, moldar-nos como uma nova criatura à imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus, queridos, está convidando hoje a ser uma nova criatura. Jesus Cristo acaba de utilizar o apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Então, queridos, Deus utiliza Paulo para que fale o seguinte, que está no livro de Efésios, nesse capítulo 5, versículo 1 a 12. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e assim mesmo se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
Então acaba de falar, queridos, para não ser imitadores de Deus. Como filhos amados, para que não andem em amor assim como Cristo anda em amor. E entrega Ele mesmo para nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, queridos, é possível, me conheço, não ser restaurado de novo a imagem de semelhança de Deus com Cristo. De nós para nós nunca está conseguindo. Mas quando não nos siga pisadas de Cristo, é por isso que o apóstolo Pedro acaba de falar o seguinte: não siga pisadas de Jesus, porque pisadas de Jesus está levando a ser transformado a imagem e semelhança de Deus. Está levando a ter nosso coração repleto de amor, assim como lá no princípio não tinha imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós ser imitadores de Deus como filhos amados, e nós andem em amor assim como Cristo anda em amor. Deus quer restaurar em mim conhece aquela imagem e semelhança que nos perde no passado por causa de pecado, tentação de inimigo. Hoje, queridos, nos há mais transformado a imagem de inimigo do que a imagem de Deus, e que ela está levando à perdição. Mas Deus quer que me conheça no ser salvo. É por isso que envia Jesus Cristo, para que ensinar-nos caminhos para que não ande. Jesus fala, assim como me faz, nós faz também. Assim como me anda, nós anda também. E Paulo acaba de falar, nós ser imitadores de Jesus. Pedro acaba de falar, nós seguir passos de Jesus. E queridos, não vai para o livro de Pedro, tem algo interessante, que increpa no ler no livro de 1 de Pedro, versículo 14 a versículo 16, que está falando o seguinte, que a imagem e semelhança de Deus, que Deus quer transformar, seguindo passos de Jesus. O que está falando? No versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Assim como Jesus Cristo foi obediente, livro de Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 5 a 8, está falando mesmo sendo na forma de Deus, e que usurpa sendo igual a Deus, e dúspide-se divindade, bem toma forma de servo. E é ser obediente até a morte da cruz. Ali também Pedro acaba de falar, nós ser como filho obediente, que nos conforma com a consciência, que nos conforma com os princípios desse mundo, mas nós ser assim como Deus fala, nós ser santo. Queridos, ali, onde que é algo que está transformando a imagem e semelhança de Deus, quando nos siga o exemplo de Cristo, é obediência. Cristo foi obediente até a morte da cruz, assim como Filipenses 2, versículos 5 a 8 está falando. E Pedro acaba de falar, mas vale obedece a Deus e que a homens. Porque Jesus é o único que pode dar-nos salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Meu caminho. Então, queridos, Jesus quer restaurar na minha conheça as imagens e semelhança de Deus que nos perde. E é preciso que não nos siga pisado de Jesus, nos ser imitadores de Deus. Nos ser filhos obedientes. Assim como Jesus foi obediente. E no ser o que é também? Santo. Assim como Deus é santo. Às vezes só pode falar, mas modo que não está ser santo, que é impossível. É impossível sim. Quando você tem Jesus na sua vida. Quando você dá lugar ao Espírito de Deus para que guiou. Mas quando você dá lugar a Jesus, você procura seguir pisadas de Jesus. E quando você abre o coração, você fala, Espírito de Deus, guia a minha vida, você rende, você entrega completo ao Espírito Santo. Espírito Santo, queridos, te levou à santidade. Jesus Cristo te levou à santidade. Te levou a recuperar aquela imagem de Deus que você acaba de ver. Porque acaba de falar, mas assim como é santo aquele que te amou, para que não ser santo também. Na 16 ele fala, sede santos porque eu sou santo. Deus está pedindo algo que é impossível. Simão fala, é impossível quando vou buscar lugar a Deus. Quando vou buscar lugar ao Espírito de Deus para que guiam em toda a verdade. Jesus fala também, manda-nos um consolador, um outro consolador, e ele convence o mundo de pecado, e ele guia em toda a verdade. Então é preciso que me conheça no reino de nosso coração a Jesus Cristo. E mais do que nunca, hoje é tempo de não ser santo, assim como aquele que chamamos é santo. É preciso mais do que nunca que hoje não ser santo, porque breve, muito em breve, Jesus Cristo está à volta. E é preciso que achamos com o nosso caráter transformado. Às vezes pessoas podem falar, não, ó que Jesus vem.
Está transformando em caráter. Horas que chuva será ser derramado. Não está ser transformado. Não, queridos. Espírito Santo, chuva será de ser derramado num coração que só te procura santidade, só te anda na santidade. Só te sigue pisadas de Jesus Cristo. Só te ser filhos obedientes, te procura anda no caminho de Deus. Então, queridos, Deus quer que nós nos transformar em imagem e semelhança. E creio que não vai para mais um texto muito importante, que é algo também que é preciso que nós não façamos. Livro de Colossenses, nesse capítulo 3, nesse versículo 12 a versículo 14, está falando o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, então os perdoa também uns aos outros. Assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, ali acaba de falar numa como eleitos de Deus, para que nos reviste de quê? De compaixão. Jesus foi compassivo para conosco. Jesus ama-nos de tal maneira que deixa tudo e vem morrer para mim conosco. Acaba de falar o seguinte, de benignidade. Jesus vive uma vida de bondade. E ainda acaba de falar humildade. Jesus foi humilde, foi obediente até a morte da cruz, mansidão. Os mansos herdarão a terra, assim como Mateus acaba de falar. Queridos, e acaba de falar para que nos suportem uns aos outros, para que não perdam o companheiro, assim como o Senhor perdoou. E esse é um que é algo que Deus te pede hoje para esse povo. Se você crescer a imagem e semelhança de Deus, o coração tem que estar repleto de amor. Amor a Deus, de uma forma vertical, e também amor ao próximo, de uma forma horizontal. É preciso que nos sabe, ama companheiro. Jesus nos ama até os inimigos. Um cristão, um filho de Deus, é que deve estar mal com nenhuma pessoa. É que deve estar mal com pessoas. Mas ele deve estar ama pessoas. Mesmo se fazer o mal, Jesus vai fazer o mal. Fazer o bem. Suporta uns aos outros. Nos perdoa o companheiro. Somente assim não está a ser a imagem e semelhança de Deus. E não anda em amor que é caminho para a perfeição. Querido, Jesus crê que hoje essa imagem e semelhança de Deus se transformada. Bom, lembra, não precisa ser o quê? Imitador de Deus. Não precisa andar em amor assim como o Cristo anda. Amor a Deus e amor ao próximo. Um cristão que deve ter inimigo. E que deve ter esse próximo como inimigo, mas deve amar esse próximo. E acaba de falar ser obediente à palavra de Deus. Não precisa procurar a santidade, dando lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Não precisa procurar amor, reviste de bondade, mansidão e longanimidade. Querido, Jesus ia fazer tudo para a nossa salvação. Jesus acaba de se mostrar-nos passos na Escritura para que nós nos sigamos. Então, queridos, é preciso que me cunhão não faça aquilo. O último texto está no livro de Hebreus, nesse capítulo 12. É um apelo de Deus para você, é um apelo de Deus para mim, queridos. Hebreus, nesse capítulo 12, nesse versículo 14, e tem algo muito interessante ali a falar. Abre comigo Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus está falando o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, queridos, que me conhecem não pode seguir a santificação. Que me conhecem não pode andar com Deus dia após dia, porque somente assim não tem contra a salvação. Siga Jesus, siga pisar de Jesus. Não recupera aquela imagem e semelhança que não acaba de perder. Nesse momento, quero convidar que não faz uma oração e que a paz de Deus pode seja boa. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te vi tanto do céu. Senhor, muitíssimo obrigado por tudo aquilo que o tem feito para nós. Obrigado porque o tem mostrado nós tudo na palavra de Senhor para que nos siga. Obrigado, Pai. Que cada um de nós que está ali, cada pessoa que está ouvindo nesse momento, pode entregar-se vida na união, pode procurar paz com tudo e pode procurar a santidade, porque sem a santidade ninguém catolge a Deus. Porque a santidade é a imagem e semelhança de Deus, porque Ele é santo. E eu creio que não tem essa imagem e semelhança que Ele perde. Que eu abençoe as pessoas que estão nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos,
Seja santo, assim como Jesus é santo. Ser imitadores de Deus. Acabo conforme com esse mundo, mas abre o coração e dá lugar ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.